O PT e o Alexandre de Moraes estão pondo em processo os últimos processos de censura na internet brasileira. Esse site aqui é o site do TV 247. Eu reduzi o tamanho da janela porque é uma poluição de publicidade vagabunda aqui, tá? Para um pessoal que é tão preocupado com fake news, olha o que eles têm aqui do lado, ó. Só essas porcaria, ó. Esses anúncios que é tudo fake news, esses anúncios. Que é Novo Alarme, melhor do mundo, essas coisas emagreça comendo caldo de abacate, essas porcarias das Orgnet aqui, ó. Tá? Essa é a reportagem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, defendeu nesta quarta-feira a responsabilização das plataformas que operam as redes sociais pelas postagens ilegais feitas por usuário. Em primeiro lugar, não existe postagem ilegal. O que é uma postagem ilegal? Quem define o que é uma postagem ilegal? Censura isso aqui, né? Esse é o caminho final da censura. Eu não sei se o Brasil vai... Porque o PT não vai se eleger ano que vem. Eles estão preparando, eu acho, creio eu, o fechamento do regime. Tá? E não estou dando ideia, mas tudo que é necessário é criar uma bandeira falsa para fazer isso. Estão tentando tirar o Bolsonaro de cena para o Lula se reeleger. E se o Lula morre no meio do caminho, o Alckmin é presidente. A declaração do ministro foi feita durante o julgamento. Não? Então, assim, o que define uma postagem ilegal? Uma postagem legal é o que eles decidirem que é ilegal. Não existe postagem ilegal, porque eles não vêm e dizem isso abertamente, porque isso é censura. Onde é que está a cartilha de palavras que nós podemos dizer online ou não? Então, olha o que o Zanini, porque o Rui Costa Pimenta ele só ataca o Alexandre de Moraes. O Zanini, que é do PT, que ajudou o Lula a escapar lá, né? Olha o que o Zanini fala aqui. Em uma parte ao voto de Cristiano Zanin, que também se manifestou a favor da responsabilização, Moraes disse que as plataformas se recusam a cumprir decisões judiciais. Não são decisões judiciais, são decisões autocráticas sem julgamento. O que é a lei que já existe? A lei do Marco Civil da Internet é essa aqui, ó. De acordo com o dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após a ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. Então essa é a lei que já está. Ou seja, se o Alexandre de Moraes não gosta que tu tenha dito alguma coisa que ofendeu ele, por exemplo, tu fala, faz assim, Alexandre de Moraes tem cabeça de pica. O Alexandre de Moraes, como tem a saúde emocional de uma guriazinha de 3 aninhos, ele diz, retira isso, e todos eles são assim, aliás. O Lula também acabou de processar alguém pela desonra, né? Ofensa da honra. São todos fidalgos do século XV. Então, ele diz assim, vai lá e tira daí Google. E o Google não. Não, mas eu tô ofendido com essa coisa. Não interessa, tô ofendido. Cresce. Ah, tem uns caras aí falando mal dos woke. Falaram mal do Lula. Tira daí. Não. Então é isso que acontece. A nossa liberdade de expressão está sendo protegida pelo Google. Então, quando o Rui Costa Pimenta fala do imperialismo, essa conversa dele do imperialismo não está ajudando. E como eu sempre estou dizendo aqui, há mais de 7 anos, os Estados Unidos têm liberdade de expressão. Tu pode chinelear os Estados Unidos o que tu quiser. Se eu vou ser uma colônia neoliberal e eu não vou ter liberdade de expressão, então eu prefiro, né? Porque o Lula não resolveu o problema da colônia neoliberal. Eu prefiro continuar na colônia neoliberal, pelo menos ter liberdade de expressão. Esse conteúdo ele será só relacionado a feito em português? Ou ele será relacionado a outras coisas? Por exemplo, vai ser que nem a China, onde eu vou ter que ficar dentro de uma redoma. Eu vou ter que usar uma VPN para sair daqui? Esses caras não têm poder técnico para isso. Se inscreva no canal, deixa like, divulgue. Quem quiser ajudar, doação via Pix ou assinatura Apoia-se, 10 por mês. Temos assinantes já há anos. Então não é nada que não tenha sido testado para quem é novo no canal. Então, o Google é uma plataforma. O Haddad foi lá pedir ajuda para a Nvidia e para o Google na Califórnia, enquanto o Lula foi à China pedir ajuda para o TikTok para ajudar a censurar dentro do Brasil.
Porém, da parte dos Estados Unidos, a China tem uma estrutura tecnológica, o Brasil não tem. Os Estados Unidos, o Google, ele precisa, tá, da data que tu consome online. E se existe censura e responsabilização, a data vai diminuir no Brasil. E a data é importante para os business do futuro, já que não existe mais indústria. Só o PCO acredita no proletário. Não existe mais trabalhador. A cultura digital, ela é necessária para ganhar dinheiro. Se interferir nisso em relação ao Google, os Estados Unidos vão tomar uma ação contra esses caras do STF aqui. Tá? Então nós não precisamos se preocupar com isso, porque a hora que eles vão subindo o Brasil, o status do Brasil, por isso que a única luta necessária é a nacionalista. O Lula não é nacionalista. Então o Lula não serve na nossa luta, ele é inimigo também. Na luta nacionalista implica que nós tenhamos um establishment tecnocrático nosso. Mas nós não temos isso, então esquece essa desculpa solapada de nacionalismo. Então aqui, ó, a lei já existe e ela nos protege a liberdade de expressão. O que o STF está fazendo é destruir a lei. Eles estão sem nenhum... É o Congresso que vota a lei, não são eles. Eles inventaram essa discussão sem o Congresso. Então isso é autocracia, meu querido, isso é ditadura. E a esquerda apoia isso. E esse é o site da esquerda, a TV 247. Então olha o que o Zanin disse. E que também se manifestou a favor da responsabilização, ou seja, eles querem... Porque eles não querem encaminhar processo ao Google, porque o Google vai mandar eles a merda. Eles querem transferir para o Google a responsabilidade de punir as pessoas com o pretexto de que eles puniriam o Google. E uma parte do voto, então... Moraes disse que as plataformas se recusam a cumprir decisões judiciais que determinam a retirada de postagens ilegais. O que é uma postagem ilegal até agora? Não sei. E de perfis de pessoas investigadas por crimes. Então, crime é qualquer coisa. Aquela mulher que... O Léo Lins é um criminoso. O MC Pose é criminoso. Crime é o que eles decidirem que é crime. Aí aqui o Zanini fala, ó. Uma notícia caluniosa que ingressa na internet, não importa quantas condenações você obtenha e peça para retirar, as Big Techs não retiram. Valeu, Big Tech. Você notifica mandando a cópia da decisão judicial que tu tirou do teu cu, porque isso não vale nada, e eles se recusam a retirar. Tem que ser responsabilizados por isso, afirmou. É isso aí, a esquerda defende isso aqui, ó. Até o momento, o placar de julgamento é 5-1. Nós estamos ferrados, cara. No final do julgamento, os ministros devem aprovar o texto final para definir as regras da aplicação da decisão. Quer dizer, e o Congresso não vota? A sessão está no intervalo, será tomada para hoje, para tomar dos votos dos demais ministros. Críticas. Moraes é alvo de críticas de aliados do ex-presidente. Não, eles querem jogar no corpo do bolsonarismo. Não. O povo é contra isso aqui. Então isso aqui é a censura que o Lula está indo junto com a esquerda está apoiando a censura, tá? E se o Lula ganhar, nós vamos ter que fazer de tudo pro Lula não ganhar, tá? E eles já estão preparando a censura disso aí para o Lula ganhar, porque aí não vai ter mais meme com o Lula, não vai ter mais crítica ao Lula, tá? O Lula tá retrocedendo o Brasil, retrocedendo. Aí eu acho, mesmo assim, o Lula não vence. E se o Lula não vencer e vencer o indicado do Bolsonaro, por exemplo, eu vou votar no indicado do Bolsonaro, já vou dizer, para derrubar essa patota aqui. Porque se esse cara perder, se o Lula perder, esse pessoal do STF perdeu todo o amparo que eles têm. Se o Lula perder, porque estão fazendo isso pro Lula fazer campanha sem risco. O Lula não tem mais moral com ninguém e ele não consegue se mexer digitalmente porque a esquerda é amarrada pelo woke, por essas baboseiras idiota de esquerda que você sabe. Vai lá na TV 247, vocês vão ver. Então, pro Lula vencer, eles têm que amarrar toda a internet, censurar todo mundo. Mas o pessoal vai se expressar no voto. E o Bolsonaro, essa é a loucura do Lula. Ele vai fazer o cara votar no bolsonarista. Eu vou votar em qualquer um que o Bolsonaro indicar, para derrubar essa patota do STF aqui. E se esse alinhamento ocorrer, aí o Washington do Trump se alinha com o Washington do Bolsonaro e aí eles vão tirar o Moraes de cena, tá? Pode ser até a CIA que vai tirar ele de cena. Mas não precisamos lavar nossas mãos. Aí a gente lava as mãos.